Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, nós nesta hora te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem tem nos movido até aqui esta noite, nos reunido uns com os outros, para que nesta hora recebamos uma palavra específica do Senhor, que traga bênção para a nossa vida e através de nós, de todos quantos estiverem à nossa volta. Rogamos que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe. Usa, Senhor Deus, o teu servo, concede a ele graça e que flua, ó Deus, na unção que o Senhor lhe tem dado. Nós rogamos ao Senhor por isso. E te agradecemos de antemão, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos edificará, nos fortalecerá, nos abençoará com despertamento. Nós louvamos o Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, viu? Deus abençoe. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? Primeiramente, agradecer a oportunidade ao pastor Walter, agradecer ao Marcos, que intermediou, a nossa estada aqui, fez o primeiro contato, solicitando o nosso contato para estar falando com o pastor, então, muito obrigado, E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta aos irmãos. Quem aqui conhece um ateu? Alguém aqui conhece um ateu? Já teve a oportunidade de conversar com um ateu? Tem um irmão ali que se manifestou lá atrás, levantou a mão. Amados, eu costumo dizer que, de certo ponto de vista, é até um privilégio conhecer um ateu. Nós precisamos ter a preocupação para onde os nossos irmãos estão indo na vida pós-vida, mas ter a oportunidade de conhecer um ateu, muitas das vezes, reaviva a nossa fé. Porque o ateu, de certo modo, ele é uma pessoa dotada de muita fé. A teologia, ela define a fé em dois aspectos, o aspecto natural e o aspecto sobrenatural. A fé natural todos nós temos. A fé natural é aquela que te permite fazer planos para o amanhã, sem mesmo saber que o amanhã vai existir ou não. A fé natural é aquela que te fez sair de casa, imaginando que a igreja estaria aberta, que teriam pessoas aqui para te receber na noite de hoje, sem da sua casa você ter a possibilidade de ver a igreja. Isso é fé natural. E a fé sobrenatural é a fé que nos permite crer que um Deus onisciente, onipresente, onipotente, criou todas as coisas e nos dá a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, eu poderia dizer para vocês que a fé, a palavra de Deus nos diz que se tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda, diremos a um monte, lança-te daqui ao mar, e ele se lançaria. E eu diria para você que talvez a fé do ateu, no ponto de vista natural, se compare não a um grão de mostarda, mas a um caroço de abacate. Porque o ateu, ele tem muita fé a ponto de crer que um ser unicelular, uma bactéria, deu origem a um ser complexo e origem a todo tipo de vida existente no planeta Terra por obra do mero acaso. Ele acredita que uma grande explosão deu origem ao mundo e tudo que existe. Então isso demanda muita fé, do ponto de vista natural. E eu fui convidado aqui essa noite para contar para vocês a história de um ateu. Na verdade, um ex-ateu. Eu mesmo. Mas antes de continuarmos, eu preciso explicar para os irmãos, creio que a maioria sabe a diferença, mas se porventura alguém não saiba,
Eu preciso explicar a diferença do ateu para o agnóstico, começando pelo agnóstico. O agnóstico é aquele que afirma que não se pode afirmar com certeza se Deus existe ou não, mas ele não nega a existência de Deus. Ele diz não ter como dizer que um fato é milagre ou não, mas ele não nega a possibilidade de existir um milagre. Por sua vez, o ateu, ele nega com veemência a existência de Deus. Ele nega qualquer tipo de manifestação sobrenatural sobre a vida do homem. Ele nega a existência de Deus, dos céus, do inferno, de anjos, demônios. Ele nega qualquer coisa que está baseado na fé. E ele, no seu ponto de vista, ele consegue explicar o mundo cientificamente, sem a necessidade de um Deus, do ponto de vista dele, né? E é muito complexo, né, o raciocínio de um ateu. Argumentos comuns, né, que nós usamos com alguém que talvez não professe a mesma fé que nós, mas ele tenha algum tipo de fé sobrenatural, pode fazer sentido para ele. Mas para o ateu, ele vai negar e ele vai combater e ele vai usar argumentos como antídoto contra tudo que você tentar usar na vida dele. E, explicada a diferença, eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu nasci em uma família convencional, né, uma família onde alguém crê em alguma coisa, independente de religião, independente de denominação, mas todos na minha família criam na existência de um Deus, criam na palavra de Deus. E eu nasci, e aos 6 meses de vida, eu passei por uma enfermidade. Fui acometido por uma infecção intestinal e fui hospitalizado. Só que, quando tudo parecia caminhar para a normalidade, eu tive um agravamento da minha situação, tendo em vista a troca de medicamentos. A enfermeira ministrou em mim um medicamento que era para ser ministrado em um outro paciente. E isso complicou o meu quadro, e eu tive que ser transferido para o Ferreira Machado, em Campos, num estado muito grave, onde, ao chegar lá, minha mãe foi desenganada pelos médicos. Os médicos disseram para minha mãe que não havia muito a se fazer no meu estado, e que a única coisa que eles poderiam fazer era começar a administrar uma medicação, e ela deveria começar a fazer efeito por volta da meia-noite naquele dia, e se isso não acontecesse, que provavelmente ela retornaria comigo morto para casa, né, para ser sepultado. E é fácil de se imaginar o desespero de uma mãe ao ouvir isso, com um filho, né, sobre um filho, a respeito de um filho, e ela foi surpreendida na janela com o objetivo de se jogar de lá. E uma mulher que a gente perdeu contato, a gente não sabe nome, a gente não sabe qual a denominação que ela pertencia, ela agarrou a minha mãe e pediu para que ela não se jogasse, disse que ia orar por mim, pediu a ela para orar. Só que, antes disso, uma outra mulher, né, ao receber a notícia, ao ouvir ali a notícia de que eu poderia vir a óbito nas próximas horas, caso o medicamento não fizesse efeito, ela fez o desfavor de chamar um padre para dar a extrema-unção. Né? Se alguém que está aqui já foi católico, talvez saiba que a extrema-unção é um costume católico de dar a bênção final ao moribundo para que ele parta em paz. Né? Então, aquilo gerou um estado de choque tremendo na minha mãe, a notícia, né, da minha situação, e essa mulher trazer o padre até ali. E aí a minha mãe entrou em desespero e não deixou o padre dar a extrema-unção, né, e logo depois ela foi até a janela para se jogar. E aí essa mulher, que a gente não sabe quem é, veio, se atracou com ela, puxou de volta para dentro e pediu a ela para não fazer aquilo, porque ela ia orar por mim e cria que eu seria curado, e minha mãe precisava cuidar de mim. Ela não poderia cometer suicídio porque eu me salvaria e ela precisava cuidar de mim. Então,
a minha mãe, né, voltou e a mulher orou. E assim como o médico havia dito, por volta da meia-noite a medicação começou a fazer efeito e eu comecei a me recuperar. E aquela mesma mulher que tinha trazido o padre chegou para minha mãe e disse assim: não fica cheia de esperança não, porque é assim mesmo. Costuma melhorar um pouquinho antes de morrer. E aí, né, a minha mãe novamente começou a chorar, a se desesperar. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou contando essa história para vocês, né? Mas, contrariando aquilo que aquela mulher tinha dito, né, a minha situação foi melhorando dia após dia e eu me recuperei totalmente, né, depois de alguns dias. Se eu não me engano, cerca de 26 dias depois, eu estava de alta e retornei para casa. A minha infância, eu passei muito tempo da minha infância na casa dos meus avós maternos, onde o meu avô e o meu tio já eram cristãos batistas desde antes do meu nascimento. E, posteriormente, a minha avó e uma tia também se converteram. Hoje eu tenho um tio que também é membro da Assembleia de Deus, né? Mas, naquela época, o meu avô e o meu tio eram cristãos, né, batistas. E eu fui introduzido muito cedo no ambiente evangélico, né? Naquela coisa, hoje em dia nós temos as células, né, o Ministério de Células, mas naquela época os cultos aconteciam em casas, né? Era bem frequente isso. E eu estava sempre na casa dos meus avós quando isso acontecia. Eu sempre via o meu tio em oração, leitura da Bíblia, o meu avô. E eu me lembro que uma das minhas memórias de infância mais antigas é de um livro de histórias bíblicas ilustradas que o meu avô tinha. E tinham ilustrações muito bonitas, e mesmo antes de saber ler, eu gostava de ficar manuseando aquele livro e folheando ele, olhando as imagens e tentando interpretar as imagens com o objetivo de entender a história que estava ali. E sempre que tinha alguém disponível, eu pedia para apanhar aquele livro e ler para mim. Eu costumo brincar que eu sei que eles me enganaram muitas vezes, eles não estavam lendo nada, porque eles sabiam as histórias de cor, né? E para me ver, se ver livre de mim logo, eles contavam a história que eles sabiam de cabeça para eu poder, né, deixar eles em paz. Mas eles contavam para mim essas histórias e foi um ambiente que eu fui me distanciando ao longo do tempo, né? Eu comecei a indagar certas coisas e, no meu entendimento, a fé e a Bíblia não conseguiam responder essas coisas. E eu ficava mais satisfeito com as teorias científicas do que com a explicação bíblica para determinados fatos. E eu comecei a deixar de lado as respostas bíblicas e comecei a absorver as respostas científicas. E aos 12 anos de idade, eu me declarei ateu pela primeira vez, né? As pessoas começaram a indagar, né? A me convidar para a igreja, a perguntar sobre determinadas coisas, e eu me declarei ateu com 12 anos de idade. Disse que não ia à igreja, não cria nessas coisas. E isso gerou um espanto muito grande nos meus pais. A minha mãe sempre perguntava à minha irmã: é verdade que o Kleber não acredita? Ele fala isso brincando, não é? Ele é brincalhão, ele fala isso brincando. Minha irmã não, ele fala sério, ele já conversou sério comigo e ele não acredita mesmo não. E isso escandalizava o meu pai, isso trazia preocupação a amigos, pessoas que me amavam, né, com o meu futuro. E eu sempre me declarando ateu. E assim, quando eu digo que eu abandonei as respostas bíblicas, eu não abandonei o estudo da Bíblia. Porque o ateu, ele é um estudante assíduo da Bíblia. Normalmente o ateu, ele estuda talvez mais a Bíblia do que muitos que se dizem cristãos. Porque o objetivo dele é ridicularizar o cristão, é dizer que a fé do cristão é tola, que o cristão acredita em contos de fadas mirabolantes e tal. Esse é o objetivo do ateu. E no entendimento dele, né, como ex-ateu eu posso dizer, às vezes ele não faz por maldade. O objetivo dele é libertar o cristão das tolices que ele acredita, né, na visão do ateu. Mas o tempo foi avançando e eu continuei estudando a Bíblia, mas com esse objetivo, de buscar respostas
ou provar que a Bíblia não trazia certas respostas e por isso ela não era a palavra de Deus, do todo onisciente, porque senão ela teria resposta para todas as coisas, do meu ponto de vista na época. Eu me lembro que certa vez eu apanhei a Bíblia e em Gênesis, da criação até o dilúvio, eu já tinha compilado cerca de 25 questões que seriam muito difíceis de responder. E eu queria levar essas perguntas para um amigo seminarista em teologia, para provar para ele que ele estava crendo em uma tolice e tentar ridicularizá-lo. Só que eu costumo dizer que eu não sei se Deus teve misericórdia de mim ou dele e não deixou eu levar essas perguntas para lá. Então eu não tive esse embate, esse debate com esse amigo, mas eu compilei só nesses capítulos 25 questões que seriam muito difíceis de responder e, de forma racional, fazer um ateu entender aquelas questões. E o tempo foi passando e aí eu digo para vocês por que eu contei a história da minha doença aos 6 meses. Porque, apesar de muitos verem aí o poder da oração daquela mulher, de muitos verem aí o milagre, e muitos me indagarem na época, mesmo vivendo este milagre, você não crê? E eu dizia que o que tinha me salvado tinham sido os médicos e os remédios, que se minha mãe tivesse me deixado em casa, eu não teria sido curado. Poderia ter ido qualquer um lá orar e eu não seria curado. Então eu não dava crédito a quem de fato merecia, mas eu menosprezava a ação de Deus naquela situação, e eu usava aquilo como um exemplo de não milagre e de como as pessoas eram tolas em acreditar em um milagre numa situação dessa. Por isso eu comecei a história por aí. O tempo avançou mais um pouco e aos 19 anos de idade eu conheci a Verônica, nós começamos a namorar e a Verônica era católica, praticante, professora de catequese, né? E certa vez chegamos a esse assunto. No que você acredita? Porque ela sabia que os meus avós eram evangélicos, que os meus pais não seguiam denominação nenhuma, mas que eu tinha sido criado num berço evangélico. Me perguntou sobre certas coisas. Você fez primeira comunhão, você fez isso, fez aquilo, e eu não tinha feito nada disso, né? E a gente conversou sobre essas coisas e isso era um ponto de conflito. Toda vez que a gente conversava sobre isso, o assunto não fechava, né? A gente não chegava a uma conclusão confortável para ambos. Porque a Verônica indagava a mim e indagava a Deus como seria o nosso futuro. Nós nos casaríamos, teríamos filhos, e como seria a educação religiosa, a educação espiritual dos nossos filhos, né? E eu dizia para ela, para evitar maiores atritos, que essa parte da educação dos nossos filhos vai ficar a seu cuidado. Você pode ficar tranquila que eu não vou me meter na educação religiosa dos nossos filhos, até que eles tenham consciência e venham me perguntar no que eu creio, e eu vou explicar para eles o que eu creio. Mas, enquanto isso, você pode ensinar para eles o que você quiser. Mas era um ponto conflitante. Todas as vezes que conversávamos, todas as vezes que chegávamos nesse assunto, não era motivo de briga, nunca foi motivo de eu ir para a minha casa, né, brigado com ela por causa disso, mas era um ponto que nos incomodava, né? Tanto a mim, quando ela vinha com esse assunto, e para ela, quando eu vinha com uma resposta que não era a que ela queria ouvir. Mas a Verônica, que hoje é a minha esposa, mãe dos meus filhos, né? Nós temos 2 meninos gêmeos, o Eliabe e o Daniel, estão em casa agora tomando conta da casa, tomando conta da avó deles, né? Eles têm 1 ano e 2 meses. E essa mulher é uma mulher dotada de muita sabedoria. Eu costumo dizer para ela, quando ela fala, meu esposo é sábio e tal, eu costumo dizer para ela que eu sou inteligente. E a inteligência a gente adquire em livros, em estudos científicos, revistas, televisão, em qualquer lugar. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. E ela é uma mulher sábia porque Deus a instruiu para que nós evitássemos esse conflito, e ela colocava em prática a palavra de Deus
que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, que diz assim: da mesma maneira, esposa, seja submissa a vosso marido, com o propósito de que, se algum desses ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestação, mas pelo procedimento da sua esposa. A minha esposa, ela nunca tentou impor a sua fé a mim, ela nunca brigou comigo nesse sentido, mas ela era uma mulher intercessora. Nós estávamos conversando essa semana e conversando também com o pastor Walter pelo WhatsApp. Ele falou sobre a preocupação dele com a missão evangelística que foi dada a cada um de nós. E eu não estou menosprezando de maneira nenhuma a questão do evangelismo. Nós precisamos sim, de alguma maneira, levar a palavra de Deus àqueles que estão lá fora, andando fora do caminho. Mas se o evangelismo é a semente plantada, a oração é o que vai regar essa semente. Não adianta você tentar colocar na cabeça daquele que não quer crer, com os seus próprios argumentos, se você não pedir a Deus, né, porque a palavra de Deus diz que não é por constrangimento, não é por força nem por constrangimento, mas é pela ação do Espírito Santo. E quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que nós somos dependentes do Espírito Santo, que aquilo que nós não podemos fazer é o Espírito Santo que vai fazer por nós. Então nós precisamos entender que não adianta você tentar abrir a cabeça, tentar abrir o coração do ateu, você vai lançar a palavra. O seu objetivo é lançar a palavra e orar para que o Espírito Santo regue essa semente e ela dê o fruto esperado no tempo determinado por Deus. Então, a minha mulher sabia que a luta dela, como a palavra de Deus diz, não era contra o esposo dela. A luta dela não era contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como a palavra de Deus nos diz. E nós começamos na verdade, por um desejo dela, e a gente sempre combinou a seguinte coisa, né? Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui, talvez só o Marcos, a esposa, né, pelo contato, me conhece, né, através da Verônica. Eu trabalho com artes plásticas, né, além de ser funcionário público. Eu sou desenhista, pintor, professor de desenho, e é um ambiente que nem todo mundo gosta, né, assim vamos numa exposição de artes. Nem todo mundo gosta, né, prefere ir para o shopping, prefere ir para o cinema, né. Então a gente sempre combinou a seguinte coisa: caso você queira ir a um determinado lugar e não seja de meu interesse, eu não vou ser mal educado e dizer que não vou. Eu vou por educação te acompanhar. E da mesma forma, ela comigo. Nós íamos a lugares que não eram de interesse um do outro para acompanhar, né, na época, minha namorada e ela, o namorado dela, né. Então, nós começamos a frequentar uma célula. A essa altura, a família dela, né, a tia, a avó, já tinham se convertido. Algumas pessoas já tinham nos convidado outras vezes para irmos em outras células, nós fomos e tal, mas não éramos assíduos. Só que essa célula começou a acontecer na casa da avó da Verônica. E lá, a gente ia todo domingo, né? Depois de casado, já a gente continuou indo na casa da avó dela, todo domingo, para ver a família, para almoçar com a família. E como nós estávamos lá todo domingo, nós decidimos que participaríamos daquela célula por uma questão de educação, né, de minha parte. Eu não ia ficar escondido no quarto, escondido em outro cômodo enquanto a célula estava acontecendo, e ela porque ela tinha o desejo de participar. Então nós começamos a frequentar essa célula. Nesse período estava acontecendo uma campanha de avivamento, 40 dias de jejum e oração pelo avivamento da igreja. E fomos convidados para participar. A Verônica me chamou e eu fui para lá fazer peso morto com ela, né? Vamos para lá, ficar lá sentado no banco lá e deixa eles falarem, né? E a gente começou a frequentar os cultos, e esses cultos eles terminavam sempre com a proposição de um jejum e de uma tarefa para aquela semana, né? Naquela semana, por exemplo, você vai orar por determinada área e você vai
falar do amor de Deus para 5 pessoas. E aí você tinha o objetivo de fazer isso naquela semana. E eu ali, Verônica fazendo os jejuns e fazendo os propósitos ali, as missões que eram dadas naquela semana, e eu na minha, né, só frequentando ali com ela de companhia. Num determinado dia, a Verônica chegou do trabalho e falou comigo: Kleber, eu senti um negócio estranho. A Verônica trabalha numa creche, e ela falou: eu estava dançando uma musiquinha com as crianças, fazendo uma coreografia com as crianças, e quando eu fui esconder a mão, que a música falava sobre esconder as mãos, quando eu botei a mão aqui atrás, eu senti um negócio estranho aqui na minha mão. E era um tumor que ele aparecia quando a Verônica fazia assim, com o braço reto não aparecia, mas quando ela fazia assim, aparecia um caroço ali na mão dela. Dias antes, a Verônica tinha falado comigo o seguinte: Kleber, eu preciso te dizer uma coisa. É algo da parte de Deus, eu sei que você não acredita nessas coisas, eu não quero brigar com você, não quero discutir com você, mas eu preciso te dizer isso. O Senhor mandou dizer e eu vou dizer. Ele disse que você vai se converter, que você não tem outra opção, mas você tem a opção de que isso aconteça por amor ou pela dor. E aí eu logo pensei naquela história que todo mundo fala, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Já virou um jargão, já virou um bordão, né? Mas eu pensei assim, Deus falou o quê? Verônica está falando o que todo mundo fala. Mas eu falei: não, Verônica, tudo bem e tal, não vai acontecer nada não. E aí, quando chegou essa situação do tumor, já tinham passado alguns dias e pelo menos eu já tinha me esquecido um pouco dessa história, já tinha passado batido. Só que ela sentiu, né, no coração dela que era algo referente à saúde dela, mas ela não me contou para que de alguma maneira ela não me influenciasse. Mais uma vez, a sabedoria que vem de Deus para que eu não tentasse de alguma maneira poupá-la do sofrimento e ter uma falsa conversão ou me dizer um falso crente tentando amenizar a situação dela, né? Então, ela não disse que seria algo com ela, só disse que seria algo que causaria muita dor e sofrimento para a gente, e eu poderia evitar isso se eu aceitasse ao Senhor. E quando ela chegou, né, com essa situação, ela me mostrou o braço, e eu não liguei uma coisa com a outra. Falei: não, isso aí você deve ter batido com esse braço em algum lugar e você não percebeu, isso aí é um hematoma. Amanhã isso vai sumir, amanhã não vai estar aí mais não. Vai ficar roxo e tal, mas vai sumir esse caroço aí. Só que aconteceu justamente o contrário. Aquele tumor que só aparecia quando ela fazia assim, um mês depois, né, ele começou a aparecer mesmo com o braço assim. E a gente continuou, né, indo nos cultos, e a Verônica fazendo os jejuns, né, e o propósito de cada semana, até que um dia, o pastor pregando, e eu também ia lá e eu ficava prestando atenção, mas com o objetivo de ridicularizar aquilo de alguma maneira. Eu ficava lá olhando e tal, e certa vez eu falei até com o nosso pastor, depois da conversão, falei com ele: pastor, eu tinha uma aversão muito grande a pastores, porque eu acreditava que alguém que estudava 3 anos ensino superior e estudava antropologia, sociologia, filosofia geral e da religião, psicologia da religião, não pode acreditar nessas coisas. Ele aprende alguma coisa na faculdade para ele manipular pessoas, e é isso que todo pastor faz: manipula pessoas, manipula a mente das pessoas para que ele tenha o ganha-pão dele. E ele faz disso uma profissão. E tem mais: o dia que o pastor não quer trabalhar, ele convida alguém para pregar na igreja dele. Olha só, eu costumava dizer isso, né? E então a gente continuou indo, e eu comecei a prestar atenção naquelas mensagens, e um dia, de alguma maneira, pelo menos do ponto de vista racional, aquela mensagem fez sentido para mim. Eu pensei: bom, de alguma maneira isso faz sentido. Se isso for colocado em prática na vida de alguém, certamente a vida dessa pessoa será muito melhor. Faz todo sentido. Só que do ponto de vista do trato com o próximo, né, das nossas relações sociais,
não do ponto de vista espiritual, ainda não fazia sentido para mim. E nós fomos para casa e eu não comentei nada com a Verônica. Voltamos ao culto seguinte, né? Voltamos à igreja no culto seguinte. Lá, o pastor pregou e, novamente, algo fez sentido. E aí eu pensei, alguma coisa errada não está certa, né? Alguma coisa está ficando estranha. E aí eu comecei a ficar balançado, né? Comecei a pensar por que aquilo estava fazendo sentido. Eu comecei a pensar, não, o pastor está pregando sobre mensagens mais da prática cristã, do dia a dia na sociedade. Não está levando muito para o ponto de vista espiritual, e por isso as coisas estão fazendo sentido. Porque eu sempre tive a Bíblia como um excelente manual, né, de convivência humana. Nos ensina a viver bem em sociedade. Mas eu não cria que aquilo era a palavra de Deus e trazia salvação para as pessoas. E aí eu pensei, bom, é só do ponto de vista prático da mensagem. Isso não tem nada a ver com o que eu creio. E a gente voltou no culto seguinte e o pastor, ele propôs, né, o jejum. Eu me lembro o jejum na época, o jejum de doce. E a tarefa prática que acompanhava aquele jejum era presentear alguém. Como eu disse agora há pouco, eu sou funcionário público, além de artista plástico, e eu trabalho numa unidade socioeducativa. Né? Para quem não sabe, um presídio para menores infratores, aquele que fica no meio do caminho para Campos, ali, perto da fábrica de suco. E durante 3 anos, eu respondi 15 corregedorias e 11 procedimentos apuratórios por injúria, tortura, e não estou dizendo aqui que cometi esses atos, mas era uma pessoa odiada dentro daquele local, porque eu não tinha o mínimo de misericórdia pelos adolescentes que ali estavam. O trato era o mais, como dizer, o trato era o mais distante possível e o trato era de maneira grosseira, o mais grosseiro possível. Eu não os tratava de forma respeitosa e não tentava de maneira nenhuma fazer com que eles tivessem nenhum apreço por mim. Pelo contrário, eu achava que eles estavam ali para pagar da pior forma possível pelos atos que cometeram. Então, eu respondi, nesse período, cerca de 15 corregedorias e 11 procedimentos apuratórios que poderiam ter virado processo criminal no Ministério Público, por causa desse tipo de tratamento, por causa desse tipo de conduta. Mas quando o pastor propôs o jejum daquela semana e propôs que nós presenteássemos alguém, eu decidi comprar um devocional e presentear um dos internos. E aí a Verônica falou comigo, você está meio estranho, né? Você vai presentear o preso lá e você não gosta muito disso e tal. E por que você está fazendo o jejum? Eu não sei, deu vontade de fazer, eu vou fazer essa parada aí. Não sei não. E aí eu fui lá, pedi ela para comprar o livro, ela comprou, né, aquele pão diário e embalou para presente. Eu conversei com o diretor da unidade na época, levei o livro, pedi para que abrissem a cela, me deixassem a sós com o preso no pátio, e nós conversamos por algum tempo, e ele virou para mim e disse assim, aquele garoto ele estava ali por descumprimento de medida. Ele tinha recebido a medida de semi-liberdade, porque ele, na verdade, liberdade assistida, ele tinha cometido um homicídio. Ele e um primo tinham cometido o homicídio de um travesti para roubar o dinheiro desse travesti. E o primo passou algum tempo na cadeia, ele também, o primo saiu primeiro que ele saiu logo em seguida, mas com essa medida de liberdade assistida. A liberdade assistida consiste em você ir de tempos em tempos ao fórum e assinar um termo de compromisso com o judiciário. E caso você não faça isso, é expedido um mandado de busca e apreensão para você e você tem que retornar para o regime fechado. E ele já estava encaminhado, ele estava treinando num time de futebol em Campos, ele já tinha sido chamado pelo Macaé e tinham olheiros do Fluminense sondando ele. Ele só não foi fazer uma pré-temporada teste com o Fluminense na Itália por causa da situação judicial dele. Então o olheiro do Fluminense disse para ele o seguinte, quando nós retornarmos da Itália,
nós vamos procurar você para te ingressar no time, você vai fazer parte do time de base do Fluminense. Nesse meio tempo, nessa euforia de tudo que estava acontecendo com ele se esqueceu de ir até o fórum. E aí ele não assinou o termo na data prevista e o mandato de busca e apreensão foi expedido e ele retornou para a cadeia. E aí ele pegou e falou comigo, falou, lá eles nos chamam de seu, né, de senhor funcionário, né, mas como senhor vira seu, né, nos chamam de seu, né, seu funcionário. Falou, o senhor é resposta das minhas orações. Falei, como assim, menor? Falou, não, senhor, eu estava neste momento lendo a Bíblia, lá dentro da cela, e eu orei a Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu quero mudar de vida, eu consegui uma proposta muito boa para ir jogar no Fluminense, e agora que tudo estava se encaminhando para eu tirar minha família da periferia, para eu poder dar uma vida digna para minha família e seguir uma vida digna daqui para frente, isso acontece comigo e eu venho parar aqui. Aí ele pegou e disse para mim assim, e Deus me respondeu quando o Senhor mandou me tirar lá da cela. Porque eu estou aqui porque nós precisávamos ter esse encontro. E aí, se eu era resposta de oração para ele era instrumento de ação de Deus na minha vida, com o objetivo de transformar um coração duro e amargurado em um coração de carne e arrependido. Então, eu conversei com ele há algum tempo e eu nunca tinha dado a mão a um adolescente infrator. E ele me pediu para me dar um abraço. E nós nos abraçamos, pedi ao colega que o levasse de volta para a cela, ele foi colocado de volta na cela. E nesse período eu estava trabalhando no administrativo, então eu não tinha muito contato com os adolescentes, eu não o vi sair da unidade, e quando eu retornei para o pátio para fazer o trabalho o qual eu sou concursado, que é agente, né, de segurança, ele já tinha ido embora, então não tive mais contato com ele. Mas, de fato, aquele momento foi decisivo para mostrar para mim que algo estava diferente, que algo estava estranho. Mas até então eu não aceitava que eu estava convertido, né? Eu achava que algo estava diferente, mas não que eu estava convertido. E eu voltei para minha casa, conversei com a Verônica, ela perguntou como tinha sido aquele dia, e mais uma vez ela disse que eu estava estranho, né? Que alguma coisa estava diferente em mim. E nós continuamos a frequentar os cultos, até que um dia, durante o apelo, eu senti uma vontade quase que incontrolável de aceitar Jesus. Meu coração queimava e o meu desejo era levantar a mão, sair correndo e dizer para todo mundo que Jesus era real, que eu cria na palavra de Deus, que eu aceitava Jesus como meu Senhor e Salvador. Um irmão chegou perto de mim e disse assim, você quer ir lá na frente? Eu falei, não quero não. Eu queria, mas eu pensei em como seria a reação da minha esposa caso ela visse o marido ateu dela sair correndo para ir para lá para o altar, e eu pensei assim, isso talvez gere uma euforia, uma emoção tão grande nela, que talvez ela aceite o apelo, não por estar aceitando Jesus, mas pelo ímpeto, pela emoção do momento. Então eu vou deixar quieto, eu estou convertido. Eu vou para casa, eu vou conversar com a minha esposa, e no próximo domingo eu volto aqui e manifesto isso diante da igreja. Nós fomos para casa, e na verdade nós fomos para uma pizzaria, né, e depois nós fomos para casa. E aí quando chegamos a casa já era por volta de 1h da manhã, e naquele dia nós conversamos até quase 4 horas da madrugada. E aí eu falei com a Verônica, Verônica, eu temia pelo dia que você chegasse à nossa casa e dissesse para mim assim, Kleber, eu tomei uma decisão, eu aceitei Jesus, e eu ia ter dentro de casa o tipo de pessoa que eu mais detesto nesse mundo. Eu ia ter uma crente dentro de casa. Mas eu tomei uma decisão, e eu queria comunicar essa decisão a você. Eu não quero te forçar a nada, eu não quero que você pense que você precisa fazer algo porque eu estou fazendo, mas hoje eu aceitei Jesus. E aí a Verônica começou a chorar, né, a gente se abraçou e tal, e ela falou que no momento do apelo, ela também sentiu o coração dela queimar, só que ela começou a orar e pedir a Deus um sinal para que fosse de fato
para que ela fosse lá na frente, né? E o sinal que ela esperava, inconscientemente, né, era a minha conversão. Só que isso não aconteceu, porque, preocupado com ela, eu não fui até lá na frente. Mas, na semana seguinte, nós fomos diante da igreja e manifestamos, né, o nosso desejo de aceitar Jesus publicamente à igreja. No dia em que o pastor pregou, na minha conversão, não fisicamente, mas espiritualmente, eu posso dizer que aconteceu comigo o mesmo que acontece com Saulo em Atos 9:18. Algo como escamas que me impediam de ver a glória de Deus caíram dos meus olhos e eu pude contemplar a glória de Deus. Dias depois, aquele tumor que crescia e trazia preocupação, ele, da mesma forma misteriosa com que ele apareceu no pulso da Verônica, ele desapareceu. Nós não sabemos de onde ele veio e nós nem queremos saber para onde ele foi, mas ele desapareceu. E hoje, se alguém me pergunta, Kleber, você acredita em milagre? Eu posso dizer com todas as palavras, eu não só creio em milagres, mas eu sou um milagre. Eu sou um milagre e eu posso dizer que eu sou o maior de todos os milagres. Não porque Deus me tirou da morte no leito de hospital quando eu era bebê, mas eu sou o maior dos milagres porque nós normalmente, quando ouvimos falar sobre alguém morto que foi ressuscitado, nós normalmente pensamos quanto poder há nessa pessoa, quanta unção do Espírito há na pessoa que impôs a mão sobre aquela ou que orou por aquela que estava morta e ela ressuscitou. Mas nós vemos que entre a igreja primitiva, isso era muito comum, né? Nós podemos ver isso no capítulo 20 de Atos, a partir do verso 10, onde o jovem Eutico, ele cochila, né, no segundo andar, e ele cai da janela enquanto o apóstolo Paulo estava pregando, e ele cai e vem a óbito. E o apóstolo Paulo desce, impõe as mãos sobre ele, o abraça, e ele ressuscita, né? Eu diria que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, qualquer um de nós pode fazer isso. Mas eu sou o maior dos milagres, porque eu sou o fruto do milagre que só Jesus Cristo pode fazer. Tirar da condenação do inferno aquele que estava espiritualmente morto e trouxe a vida eterna a mim. E o ex-ateu hoje professa algo totalmente diferente daquilo que cria. Deus me chamou para ser pregador do Evangelho, Deus nos deu um ministério e Deus me chamou para pastorear as suas ovelhas. Hoje eu sou seminarista em teologia e em breve pastor para a glória de Deus. E eu digo para você que talvez esteja pensando em como você vai convencer aquela pessoa que talvez você sonha em ver entrando no domingo que vem com você nessa igreja, e você já usou todos os seus argumentos, você já usou todas as suas forças, para que talvez o seu esposo, que você gostaria que entrasse com você nessa igreja, e agora talvez esteja num bar embriagado, entrasse com você aqui. Talvez você quisesse que o seu filho, que o seu irmão, que talvez já até esteve neste ambiente e hoje está desviado em meio a drogas, bebidas, prostituição. Eu digo para você, Lucas capítulo 1, verso 37, para Deus nada é impossível. Deus nos deu uma arma, Deus deu a cada um de nós uma arma para lutar as batalhas que não somos capazes de vencer por nós mesmos. E essa arma é a oração. Eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra na Carta Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 5, nos versos 13 ao 18. Quem estiver com a Bíblia e quiser abri-la. Tiago, capítulo 5, versos 13 ao 18.
Minha versão, Almeida, revista e corrigida. Alguns irmãos ainda procurando. Amém? A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele. Unja-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o fruto. A arma para lutar as suas lutas, a arma espiritual que lhe dará vitória nas batalhas que você mesmo não pode vencer, é a oração. Eu sou prova de que Deus existe e responde a orações. Nós precisamos ter consciência de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar, te convido a fechar os seus olhos e a colocar, a depositar diante do Senhor tudo aquilo que você não pode fazer, que você deposite nas mãos do Senhor, para que Ele faça o quanto antes, ou melhor, para que Ele faça no tempo determinado por Ele. Eu gostaria de te convidar a fazer esse clamor agora. Feche os seus olhos e deposite no altar do Senhor, porque os seus ouvidos não estão atrofiados e suas mãos não estão recolhidas, para que Ele não ouça e não haja diante das suas orações. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor, coloque os seus anseios, os seus medos diante do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno e soberano, nós estamos aqui esta noite, Pai, para prestar culto ao Senhor, ó Pai. Nós viemos aqui essa noite, Pai, não para ouvir o que o Kleber Oliveira tinha a dizer a essas pessoas, ó Pai, mas nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ó Pai. E o Kleber Oliveira esta noite é apenas um instrumento do Senhor. Então, ó Pai, que a Tua palavra, assim como um dia e a partir de então, ela fez sentido ao meu coração, que ela possa fazer sentido ao coração de cada um que está conosco aqui essa noite, cada um que nos assiste através da transmissão online, que vidas possam ser impactadas não pelas palavras do Kleber Oliveira, mas pelo agir do Espírito Santo sobre a vida delas. Que esta palavra traga conversão, que essa palavra traga entendimento àqueles que já são convertidos sobre o poder da oração. Que a partir de hoje, eles possam entender que nada é impossível para o Senhor. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas para que, talvez, a Sua vontade seja manifesta na vida daquelas pessoas que eles amam e não estão aqui com eles, e eles temem porque elas também não estarão na glória com eles, que eles entendam que talvez a Tua vontade ainda não se cumpriu na vida dessas pessoas, porque elas não têm depositado no altar do Senhor, não têm depositado no Senhor a confiança delas em oração, que elas possam reconhecer que a sua dependência no Espírito Santo, através da oração delas, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, as batalhas que eu não posso vencer, que o Senhor as lute e as vençam por mim,
e que a glória seja dada ao Senhor para todo sempre. Nós oramos, ó Pai, ao Senhor agradecido, porque sabemos que os teus ouvidos estão inclinados às nossas orações, e o Senhor conhece os anseios do coração de cada um que aqui está. O Senhor conhece, ó Pai, as necessidades de cada um. O Senhor conhece, Pai, o desejo que cada um tem, que pessoas, ó Pai, importantes para elas sejam convertidas, ó Pai. Aceitem o sacrifício do teu Filho amado Jesus, se arrependam dos seus pecados, mas talvez elas não tenham feito o mais importante, depositar a confiança delas em oração no Senhor. Então que hoje, Pai, o Senhor sonde o coração de cada uma dessas pessoas, e que o Senhor faça a obra, Pai, para que a Tua glória seja contemplada, Pai. É assim que eu te oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. E já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu já estou. E já estou crucificado